Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Este ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora no século XXI, terceiro milênio, aprove a Deus levantar na terra, no século XXI, um porta-voz para revelar segredo dos céus que estava oculto para ser revelado nos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. Vamos começar a nossa mensagem perguntando para os nossos ouvintes: tudo o que nós lemos nas Escrituras Sagradas são verdadeiros ou falsos? Se fizermos uma pesquisa no mundo inteiro sobre as Escrituras Sagradas e perguntar para um religioso: o que você acha sobre as Escrituras Sagradas? São verdadeiras ou são mentirosas? Podemos confiar em tudo o que está escrito nas Escrituras Sagradas ou não devemos confiar nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas? Vejam, amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, a hipocrisia de mais de 90% dos religiosos do mundo sobre as Escrituras Sagradas. Mais de 90% dos religiosos do mundo dizem que as Escrituras Sagradas são divinas, inspiradas por Deus. Agora eu lhe pergunto, amado ouvinte, tem alguma passagem das Escrituras Sagradas que alguém possa discordar delas? Sim ou não? Você sabia que tem centenas de passagens das Escrituras Sagradas que mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI discordam? Os amados irmãos e ouvintes não acham que discordar com as Escrituras Sagradas é discordar com o próprio Deus e com o Espírito Santo? Vamos tomar como base para a nossa mensagem uma passagem das Escrituras Sagradas que se encontra em João 10, 1 a 16. São palavras do próprio Jesus Cristo e que mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI não compreendem nos seus originais e compreendem de um modo natural e carnal. O Senhor Jesus Cristo disse em João 10, 1 a 16 as seguintes palavras: em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo seu nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de as conduzir para fora, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que era que Jesus lhes dizia. Tornou-lhes, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que elas tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o que é mercenário e não pastor de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que ainda não estão no meu aprisco, ou seja, tenho outras ovelhas que ainda não estão no meu aprisco. A estas também me convém chamar, para que eu conduza no caminho certo, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI não compreendem as palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrita em João 10, 1 a 16. Só tem um versículo deste capítulo 10 de São João que os líderes religiosos do século XXI ainda aproveitam nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. É o versículo 10. Os outros versículos não servem para ser lidos nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Veja o que está escrito no versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quando você estiver em uma igreja de um líder religioso, que é intitulado pastor, na hora do culto, se ele abrir a sua Bíblia para fazer uma leitura no capítulo 10 de São João,
pode ficar ciente que o líder vai ler somente o versículo 10. Estes pobres líderes religiosos, desprovidos da verdade, não compreendem qual era o tipo de ladrão e salteador que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Só pode compreender que tipo de ladrão e salteador o Senhor Jesus Cristo estava falando aqueles que são preenchidos com o Espírito de Cristo. Nem mesmo os apóstolos compreenderam a parábola do bom pastor, porque nenhum deles ainda não tinham recebido o Espírito de Cristo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, deixe o Espírito de Cristo entrar na sua mente e no seu coração, para você entender quem são os ladrões e salteadores que o Senhor Jesus Cristo estava falando para aquela multidão de líderes religiosos dos fariseus. Jamais um líder religioso pode compreender a parábola do bom pastor lendo apenas um versículo do capítulo 10 de São João. Este capítulo 10 de São João é o capítulo mais repudiado pelos líderes religiosos do século XXI. Pergunta-se, e talvez não tenha uma resposta, o porquê os líderes religiosos do século XXI repudiam o capítulo 10 do Evangelho de São João. Será que é porque compreendem quem são os ladrões salteadores que o Senhor Jesus Cristo estava falando? Ou será porque eles não compreendem o que o Senhor Jesus Cristo estava falando? Porque o Senhor Jesus Cristo está chamando eles de mercenário e dizendo que eles não são pastores, são mercenários. E por isso, para que ninguém fique sabendo quem são os ladrões salteadores que o Senhor Jesus Cristo estava falando, dispensa qualquer tipo de comentário sobre o assunto de quem são os ladrões salteadores que o Senhor Jesus Cristo estava falando no capítulo 10 de São João. Já imaginou, irmãos, se o Senhor Jesus Cristo ainda viesse pisar nesta baixa terra outra vez e chegasse em uma igreja que tem um homem titulado pastor, e o homem que está à frente daquele rebanho ou daquela igreja dessa oportunidade para o Senhor Jesus Cristo pregar uma mensagem? O Senhor Jesus Cristo dissesse: vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 10 de São João, versículo 1 a 16. Terminando a leitura, agora o Senhor Jesus Cristo começasse a exortar os líderes religiosos e os seus fiéis, explicando quem são os ladrões e salteadores no meio dos povos religiosos do século XXI. Quem vocês imaginariam para quem o Senhor Jesus Cristo apontaria quem eram os ladrões e salteadores que estavam no meio dos povos religiosos hoje do século XXI? Quando um homem que lidera uma igreja aqui na terra tem coragem de receber mensalmente 10% de um salário mínimo de um pobre aposentado, ele está matando este pobre aposentado, ele está roubando este pobre aposentado. O líder religioso doutrina os seus fiéis que quem não pagar os dízimos do seu salário está roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não pode entrar no reino de Deus. Vão para o inferno de fogo ardente depois da sua morte física, e as pobres almas pagam os dízimos de tudo quanto ganham para o seu pastor, para não irem para o inferno de fogo ardente. É lamentável se dizer que mais de 90% dos líderes religiosos ensinam essa doutrina do dízimo para os seus fiéis. É lamentável de se dizer, mas não podemos ocultar estas verdades que o Senhor Jesus Cristo disse para os pastores dos fariseus. O Senhor Jesus Cristo disse que aqueles pastores dos fariseus eram ladrões e salteadores. Estas mesmas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse para os pastores dos fariseus, está dizendo hoje para os pastores das igrejas dos religiosos do século XXI, terceiro milênio. Todos os pastores que cobrarem os dízimos dos seus fiéis hoje no século XXI são todos ladrões e salteadores. Jesus diz: eu não ensinei esta maldita doutrina da lei do velho pacto na minha graça. Não tem esta doutrina de pagar dízimo para entrar no reino de Deus. Pobres ovelhas sem pastor, longe do meu aprisco, vocês são presa dos homens que se passam como pastores no vosso meio religioso. Não vos tornei servo dos homens, porque vocês foram comprados por um alto preço, conforme disse Paulo, 1 Coríntios 7, 23. Pobres almas sedentas da sua salvação, buscando salvação nos homens, quando os homens não têm salvação nem para eles próprios. Como puderam salvar os outros? Estes homens que se passam por pastores no meio dos religiosos
prometem libertação para as pessoas que se agregarem nas suas religiões, sendo eles escravos da corrupção, conforme disse Pedro, 2 Pedro 2, 17 a 19. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo homem é feito escravo. Você quer ver, ao vivo e a cores, a face destes líderes religiosos do século XXI? Que se passam por pastores nas igrejas do século XXI do terceiro milênio? É só ler a segunda carta de Pedro, capítulo 2, 1 a 19, e carta de Judas, capítulo 1, 3 a 19. João 10, 1 a 13. Quem pode entender estas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos? Quem são os ladrões e salteadores do século XXI? Quem são os ladrões e salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. De quem o Senhor Jesus Cristo estava falando? Que tinha vindo antes deles. Todo pregador, quando vai pregar uma mensagem da parte de Deus, toma como base para a sua mensagem uma parte das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus Cristo não era diferente. Quando ele ia pregar uma mensagem, ele tomava como base para a sua mensagem uma passagem das Escrituras Sagradas. Então, quando o Senhor Jesus Cristo foi pregar a mensagem de João 10, 1 a 16, ele tomou como base o livro de Ezequiel, capítulo 34. Talvez muitos líderes religiosos nunca perceberam que o Senhor Jesus Cristo usava as Escrituras Sagradas para pregar suas mensagens aqui na terra. Agora compare Ezequiel 34 e João 10, 1 a 13. Agora você descobre quem eram os ladrões salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo. Para que fique mais claro para os ouvintes entenderem quem são os ladrões salteadores antes de Jesus Cristo, leiam Ezequiel 34, 1 a 31. Todos aqueles pastores que os profetas Ezequiel, Isaías, Jeremias e Zacarias falaram nas suas profecias são os ladrões e salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo disse: o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Era o que aqueles pastores do tempo dos profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel e Zacarias estavam fazendo, matando, roubando e destruindo as ovelhas. Os pastores matavam as ovelhas, comiam a carne, bebiam sangue e se vestiam da lã. Quando um líder religioso abre a sua boca para dizer que quem não pagar os dízimos não pode entrar no reino de Deus, o tal está destruindo estas pobres ovelhas, ou destruindo essas pobres almas sedentas da sua salvação. Uma alma que acredita que precisa pagar 10% do seu salário ou da sua renda para ter o direito de entrar no reino de Deus, esta pobre alma está sendo destruída e enganada por estes ladrões e salteadores, que nem eles vão entrar no reino de Deus e não deixam os outros entrar. É como disse o Senhor Jesus Cristo para os líderes religiosos do seu tempo. Veja Mateus 23, 13. Eles tinham a chave do reino dos céus nas suas mãos, mas nem eles entravam e nem deixavam os outros entrarem. Se alguém quisesse entrar, eles impediam de entrar. Não está fazendo diferença dos líderes religiosos do século XXI para aqueles líderes religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Eles têm a chave do reino dos céus em suas mãos, mas nem eles entram e nem deixam os outros entrar. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI não sabem que a doutrina do dízimo é uma pedra de tropeço no caminho deles aqui na terra, que fecha a porta do céu para eles entrar. Nem eles podem entrar e nem os seus fiéis, porque é cego guiando cego. Se o líder é cego e os seus fiéis também são cegos, é como disse o nosso divino mestre, o Senhor Jesus Cristo: se um cego guiar outro cego, vão cair todos no abismo de perdição. Veja Mateus 15, 13, 14. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, para um bom entendedor, meia palavra basta. Para os líderes religiosos dos fariseus, o Senhor Jesus Cristo estava louco e endemoniado, porque tinha chamado os pastores dos fariseus de ladrões e salteadores. Muitos líderes religiosos do século XXI ainda não perceberam quem eram os ladrões e salteadores que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo não perdeu a sua validade no século XXI, tem a sua validade de geração em geração, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus Cristo estão viva, como se ele tivesse dito ontem para ser ouvida hoje. Então as palavras do Senhor Jesus Cristo é hoje.
aquelas mesmas palavras ditas há quase 2000 anos passados se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, as palavras do Senhor Jesus Cristo é renovada. Muitos líderes religiosos, por querer ser doutor e mestres, não entendem as palavras do Senhor Jesus Cristo. Existe um confronto das palavras do Senhor Jesus Cristo com as palavras dos doutores e mestres das religiões, hoje no século XXI, terceiro milênio. É uma hipocrisia dos líderes religiosos que não tem tamanho. Dizem que crê no Senhor Jesus Cristo, mas não concordam com as palavras do Senhor Jesus Cristo nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Porque o Senhor Jesus Cristo chamou aqueles líderes religiosos dos fariseus de hipócritas. Era exatamente porque eles não concordavam com as palavras do Senhor Jesus Cristo. É pura hipocrisia um líder religioso dizer que crê no Senhor Jesus Cristo. Quem crê em uma pessoa não discorda das suas palavras, acredita em tudo o que ele disser. Como eu posso dizer que eu creio em Jesus Cristo e não concordo com as suas palavras? Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI são hipócritas e falsos e fingidos. É aqueles mesmos líderes religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Veja, Mateus 15, 6 a 14. Honram a Deus com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. Em vão cultuam a Deus ensinando doutrinas e preceitos dos homens, e validam a palavra de Deus para seguirem uma lei que não tem mais nenhuma validade hoje no século XXI, terceiro milênio. São uns hipócritas de carteirinhas, como aqueles hipócritas do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Está fazendo alguma diferença dos hipócritas do tempo que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra para os hipócritas do século XXI, terceiro milênio? É os mesmos hipócritas andam com Jesus, mas não concordam com as suas palavras. Qual é um homem titulado pastor que concorda com o Senhor Jesus Cristo que o homem não é pastor e sim um mercenário? Aquelas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em João 10, 1 a 13, não perdeu a sua validade. Elas continuam com a mesma validade do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Veja o que está escrito em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É muita hipocrisia por parte de um líder religioso do século XXI dizer que crê em Jesus Cristo e discordar com as suas palavras aqui na terra, nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Não tem como conciliar as palavras do Senhor Jesus Cristo com as palavras dos homens que são intitulados pastores nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Com os líderes religiosos do século XXI, cumpre-se as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 6,46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não faz o que eu vos mando? O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 11, 29, aprendam de mim. As palavras do Senhor Jesus Cristo e as palavras dos líderes religiosos do século XXI são como dois fios de energia elétricas. O Senhor Jesus Cristo é o fio positivo e os líderes religiosos é o fio negativo. Esses dois fios não podem se aproximar um do outro, porque se aproximar um do outro, o choque é grande. Faça um teste das palavras do Senhor Jesus Cristo e aproxime das palavras dos homens que são intitulados pastores no meio do povo religioso. Pergunte para um homem titulado pastor o que ele entende das palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em João 10, 1 a 16. A quem o Senhor Jesus Cristo estava atribuindo as palavras ladrões e salteadores? Será que os homens intitulados pastores aceitam que aquelas palavras de Jesus Cristo, que ele disse ladrões e salteadores, ele estava atribuindo aos pastores dos fariseus? Quando as palavras do Senhor Jesus Cristo se aproximou dos pastores dos fariseus e chamou eles de ladrões e salteadores, foi grande o choque. Eles explodiram de raiva e disseram que Jesus Cristo estava endemoniado e proibiram seus fiéis de escutar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Veja João 10, 19 e 20. Não tem como conciliar luz com trevas. O Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. E todos que discordarem com as suas palavras aqui na terra são trevas e não andam na luz de Cristo. Veja João 8 e 12. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz e trevas podem andar juntos? O Senhor Jesus Cristo não pode andar juntos com estes líderes religiosos do século XXI. Porque o Senhor Jesus Cristo é luz. E os líderes religiosos do século XXI são trevas. Os crentes da igreja de Coríntios, muitos
andavam nas trevas e diziam que andavam na luz. Paulo viu que tinha muitos crentes hipócritas e fingidos. Tinha alguns crentes que eram sinceros e andavam na luz de Cristo. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, 1 a 18. Paulo aconselha aos crentes da igreja de Corinto: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que a sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o servo de Deus com os incrédulos? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo, como Deus diz: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que, sai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda. E eu vos receberei, e eu vos serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aqui são palavras de um homem positivo que aprendeu do Senhor Jesus Cristo, ou quem aprendeu com o homem positivo. Veja Mateus 11, 29, 1 Coríntios 11, 1. Paulo jamais discordou de nenhuma das palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Já imaginou, irmãos e ouvintes, o preço que vão pagar os líderes religiosos do século XXI por não concordarem com as palavras do Senhor Jesus Cristo nas igrejas que eles mesmos são os pastores? Não foi em vão que o Senhor Jesus Cristo disse aquelas palavras que está escrito em Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 25, 31 a 46, Apocalipse 22, 15 e Apocalipse 21, 8 e 27. Naquele dia muitos líderes religiosos vão dizer: Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós fizemos muitos milagres em Teu nome, nós expulsamos até os demônios em Teu nome. Veja o preço dos que discordaram com as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, nas igrejas que eles mesmos eram os pastores. O Senhor Jesus Cristo vai dizer naquele dia para muitos líderes religiosos, hipócritas e fingidos: não vos conheço, não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, praticadores de iniquidades. Vão para o fogo eterno, que está preparado para todos que discordaram com as minhas palavras na terra. Seria bom que muitos líderes religiosos parassem no caminho da sua carreira terrena e pensassem no juízo de Deus, que vai ser sem misericórdia para quem discordou com as palavras de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Deus entregou todo poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Deus disse: esse é o meu Filho amado, a ele ouviu em tudo o que ele vos disser. Quem discordar com as suas palavras está discordando com as minhas palavras na terra. A cegueira dos líderes religiosos é tão grave que eles dizem que não discordam com as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Qual é um líder religioso hoje no século XXI que concorda com o Senhor Jesus Cristo que eles são mercenários e não são pastores? Qual é um líder religioso hoje no século XXI que concorda com as palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em João 10, 1 a 13? Que os ladrões e salteadores são todos aqueles pastores que ensinam a doutrina do dízimo para os seus fiéis? Todos os pastores que recebem os dízimos dos seus fiéis e não repassam para Deus, estão roubando a Deus. Se você diz que os dízimos é para Deus, e você recebe os dízimos dos seus fiéis e não repassa para Deus, quem é que está roubando a Deus? É quem recebe os dízimos e não repassa para Deus? Então quem são os ladrões e salteadores? É quem está recebendo os dízimos dos seus fiéis e não devolve para Deus. Não existe uma enganação maior de que esta: um homem mentir para os seus fiéis que os dízimos é para Deus. Deus não tem participação dos dízimos de nenhum fiel religioso aqui da terra. É lamentável se ver tantas pessoas sendo enganadas por estes líderes religiosos do século XXI, dizimando tudo quanto os coitados ganham, dando os dízimos de toda a sua renda, pensando que estão dizimando para Deus. Será que Deus vai ter estas pessoas que são fiéis dizimistas por inocentes? Que esses dízimos que eles pagam não é para Deus, mas sim para o seu líder religioso? 99% dos fiéis dizimistas têm certeza que os seus dízimos é para Deus. Que vergonha naquele grande dia estes homens querendo se justificar na presença do Senhor Jesus Cristo, dizendo:
que pregou no nome de Jesus, que fez tantos milagres no nome de Jesus, que até expulsou os demônios em nome de Jesus. Aquele dia é tarde demais para se arrepender das suas iniquidades que cometeram aqui na terra. Aquele dia é dia de fazer justiça com todos que pisaram o Filho de Deus aqui na terra, todos que profanaram o santo sacrifício do Filho de Deus aqui na terra. Está escrito em Hebreus 10:29, que o castigo dos que profanarem o sacrifício do Filho de Deus aqui na terra é pior do que o castigo da lei de Moisés. Veja Hebreus 10:28-29. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI estão na velha aliança da lei de Moisés, profanando o espírito da graça do Filho de Deus aqui na terra, dentro das suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Não me diga que isso não é verdade. É verdade, sim. Isso é profanação ao santo sacrifício de Jesus Cristo. Ensinar uma doutrina para os seus fiéis que o Senhor Jesus Cristo nem os seus apóstolos não ensinaram a ninguém aqui na terra. Uma doutrina que nem o Senhor Jesus Cristo nem os seus apóstolos não ensinaram aqui na terra, podemos considerar anátema. Qualquer tipo de doutrina contrária à doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos é maldita e anátema. Quem está dizendo não é o irmão Ferreira, o pregador desta mensagem, é a própria Escritura Sagradas, a qual mais de 90% dos líderes religiosos da terra chamam de Palavra de Deus. Isso quer dizer que quem não crê nas Escrituras Sagradas não crê em Deus e nem na sua santa palavra aqui na terra. Quem não crê em Deus é pior do que os demônios, porque os demônios creem em Deus e estremecem. Os demônios creem em Deus, mas não obedecem à palavra de Deus. Os demônios só fazem tudo ao contrário do que Deus manda fazer. Pelo que estamos vendo nas religiões do século XXI, dá-nos a entender que as lideranças religiosas do século XXI odeiam as Escrituras Sagradas. Os ensinamentos dos líderes religiosos do século XXI não batem com as Escrituras Sagradas. Veja o que Paulo pregou no seu tempo para os seus fiéis. Veja 1 Timóteo 6, 3-14. Paulo disse: se alguém ensinar alguma doutrina diferente e não se conformar com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos, de entendimento privado da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro a piedade, com o contentamento, porque nada trouxemos deste mundo e nada podemos levar dele. Ou seja, nada nós vamos levar deste mundo para o mundo vindouro. Tendo, porém, o nosso sustento, o nosso alimento e o vestuário, estejamos com isso contentes, porque os que querem ficar ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna para a qual foste chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pontos Pilatos deu testemunho de boa confissão. Exorto-te a que guarde este mandamento, sem mácula, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a doutrina de Cristo perderá a sua validade na terra? Quando ele voltar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, a sua doutrina tem validade na terra. Então, se o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou, e por que a sua doutrina perdeu a validade em mais de 90% das religiões do século XXI, terceiro milênio? Paulo pede para o seu cooperador Timóteo, para ele guardar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo até a sua vinda, e não se conformar com as doutrinas contrárias à doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O amor ao dinheiro é a causa da perdição de mais de 90% dos religiosos do século XXI, terceiro milênio. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Aonde o Senhor Jesus Cristo ensinou a correr atrás do materialismo aqui na terra? Aonde o Senhor Jesus Cristo ensinou a amar o dinheiro aqui na terra? Com quem as lideranças religiosas do século XXI aprenderam
a amar o dinheiro? Temos certeza que não foi com o Senhor Jesus Cristo que eles aprenderam a amar o dinheiro. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo rejeitou do seu inimigo no deserto, muitos líderes religiosos do século XXI estão abraçando de coração e alma. Dá para se conciliar a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra com estas igrejas do século XXI? Igrejas evangélicas é um nome de fantasia. O seu nome verdadeiro não é igrejas evangélicas, é empresas evangélicas. Há muitos anos que eu tive um sonho com uma igreja funcionando dentro de uma agência bancária. Não estou dizendo que Deus me revelou uma igreja funcionando dentro de uma agência bancária. Estou me limitando a dizer que tive um sonho com uma igreja funcionando dentro de uma agência bancária. Com uma igreja funcionando dentro de uma agência bancária, foi o meu sonho. Fiquei muito perturbado quando vi aquela igreja funcionando dentro daquela agência bancária. No sonho eu questionava, por que esta igreja está funcionando dentro desta agência bancária? Ouvi uma voz em que me dizia, qual é a utilidade de uma agência bancária? Eu respondi para a voz, a utilidade de uma agência bancária é só para movimentar dinheiro, e mais nada. A voz me dizia, não se perturbe, porque esta igreja está funcionando dentro desta agência bancária. As igrejas da terra não estão fazendo diferença de uma agência bancária. A utilidade de ambas, da agência bancária e das igrejas, é movimentar dinheiro dentro delas, e mais nada. Faz muitos anos que eu tive este sonho, mas nunca se apagou da minha memória. É como se o sonho tivesse sido hoje de madrugada. Muitas vezes sonho é real. Já imaginou se José não tivesse acreditado no sonho? E não tivesse ido para o Egito com Maria e o menino? Com certeza Herodes tinha matado o menino Jesus. José sabia que o sonho era real, não era simplesmente um sonho que alguém sonha e quando acorda não se lembra mais de nada. Cada um julgue o sonho do irmão Ferreira, se é real ou se é apenas um sonho que não é real. O dinheiro é a menina dos olhos das igrejas do século XXI, terceiro milênio. Tem igrejas que arrecadam dinheiro, cobrando 10% dos seus fiéis. Outras não cobram 10% dos seus fiéis, mas também tem a sua forma de arrecadar dinheiro para a igreja. 100% das igrejas da terra tem a sua forma de arrecadação para manter as igrejas. Nenhuma igreja sobrevive sem dinheiro. Todos têm que reconhecer isso. Mas o que acontece é que não se faz bom uso do dinheiro que os fiéis dão para as igrejas. Os fiéis das igrejas são muito inocentes. Levam o dinheiro para as igrejas dizendo que está dizimando o seu salário para Deus. Porque foi assim que ele aprendeu com o seu líder religioso. Já pensou, irmãos e ouvintes, se no céu tivesse um banco para ser depositado os dízimos dos religiosos da terra? Deus já estaria com o seu banco lotado de dinheiro, estaria mandando dinheiro de volta aqui para a terra. Porque no banco de Deus não cabia mais dinheiro, estava lotado. A quantidade de dinheiro que entra nas igrejas da terra mensalmente é muito alta. Os líderes religiosos dessas igrejas deveriam ter mais consciência para com os seus fiéis e não enganar os seus fiéis dizendo que os dízimos é para Deus. Falem a verdade para os seus fiéis, digam que os dízimos é para a manutenção da igreja, é para sustento do líder da igreja, é para suprir as necessidades dos pobres da igreja. Mas dizer para os seus fiéis que os dízimos é para Deus, isso não é verdade. Desperta, desperta. Ó povos religiosos do século XXI, terceiro milênio, acorda que o sono é profundo dos religiosos do século XXI. Levanta-te entre os mortos, que Cristo te iluminará, como está escrito em Efésios 5, 1-17. Não tem um povo mais fácil de ser enganados na terra do que o povo religioso. Já pensou? Eu fundo uma igreja na terra. A minha pregação para os meus fiéis é mais ou menos assim. Irmãos, vocês sabem o que é roubar a Deus? Os irmãos dizem não. Os irmãos, na sua inocência, dizem para mim, não sabemos o que é roubar a Deus. Então, eu, na minha sagacidade, digo para os meus irmãos e fiéis: irmãos, sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? O fundamento da minha igreja não é diferente das outras igrejas. Então,
eu mando os irmãos abrir as suas Bíblias em Malaquias 3:10. Aqui está o fundamento de mais de 99% das igrejas da Terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Agora eu começo a doutrinar os meus fiéis, com base em Malaquias 3:10. Irmãos, tragam os dízimos do Senhor para a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa de Deus. Quem não trouxer os dízimos para a casa do Senhor, está roubando a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não entra no reino de Deus. Depois que os meus fiéis são feitos uma lavagem cerebral, tudo que eles ganham, trazem os dízimos para a casa do Senhor. Os dízimos é conforme a renda ou do salário de cada um. Quanto mais o salário, maior o dízimo. Quanto mais a renda, maior os dízimos. Então, eu começo a minha igreja com 15 ou 20 pessoas. A minha renda vai começar um pouco baixa, mas com menos de um ano, a minha igreja já está com 100 ou 200 membros, fiéis dizimistas. Então a minha renda já começou a aumentar. E daí por diante, a minha igreja é só crescendo. E em breve eu compro um carro zero, uma casa boa. A minha poupança no banco começa a crescer mensalmente. Quem é que está enricando nessa história com os dízimos dos fiéis? É eu ou é Deus? Qual é a poupança que está crescendo no banco? É a minha ou é a de Deus? Eu continuo crescendo financeiramente. Os meus fiéis continuam pobres do mesmo jeito do começo da minha igreja. Não tem um comércio mais lucrativo hoje no século XXI do que o comércio de almas humanas. Quem conhece um líder religioso pobre? Todos os líderes religiosos têm riquezas terrenas. É um dos maiores salários hoje no século XXI, é o salário de uma liderança religiosa. Uma das coisas que primeiro entra na mente de um fundador de uma igreja aqui na Terra é a avareza, é o amor ao dinheiro. Muitas divisões nas igrejas, o causador é o lucro da igreja. O líder forma um tal ministério, mas não quer dividir o lucro da igreja com o seu ministério. O ministério diz para o líder geral: pastor, a renda da igreja está muito alta, nós precisamos participar do lucro da igreja também. Algum do ministério que se levantar com esta tese de dividir o lucro da igreja com eles, o líder geral já começa a ficar diferente para alguns do ministério que se levantaram com a tese de dividir o lucro da igreja com eles. Assim como está escrito que não pode andar dois juntos se não estiverem de acordo, começam as confusões nas reuniões do ministério. E a tendência é uma divisão. É uma divisão no ministério. E quem sai de um ministério de uma igreja não vai procurar outra igreja para congregar. Funda mais uma igreja para fazer confusão no meio das outras igrejas na terra. Com estes homens se cumpre o que Judas profetizou na sua profecia. Veja Judas 1:3-19. Esta profecia de Judas era para os finais dos tempos. E nós estamos nos finais dos tempos, profetizado por Judas e Pedro e Paulo. Confira na sua Bíblia, não importa a sua tradução. Judas 1:3-19, 2 Pedro 2:1-19, 1 Timóteo 4:1-2, 2 Timóteo 3:1-9, 2 Timóteo 4:1-5. O Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Uma das maiores mentiras dos fundadores das igrejas é pregar para os seus fiéis que quem não pagar o dízimo está roubando a Deus. A doutrina de Malaquias 3:10, na graça de Cristo, profana o espírito da graça de Deus na terra. Qual é o valor que tem o santo sacrifício de Cristo em uma igreja que o líder prega para os seus fiéis que quem não pagar os dízimos estão roubando a Deus? Porque estão roubando a Deus? E quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não pode entrar no reino de Deus? Lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio, aprendam a separar a lei do Velho Testamento e a graça do Filho de Deus no Novo Testamento. Aprendam com o Senhor Jesus Cristo, que vocês vão descobrir quem são os ladrões e salteadores que o Senhor Jesus Cristo falou em João 10:1-13. Uma das passagens das Escrituras Sagradas que mais os líderes religiosos do século XXI odeiam é João 10:1-16,
Quer saber qual é o líder religioso que tem o Espírito de Cristo? Mande ele ler João 10, 1 a 16 e meditar. Quem são os ladrões e salteadores? Somente quem tem o Espírito de Cristo compreende o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre os ladrões e salteadores do século XXI, terceiro milênio. Todos os líderes religiosos que ensinam a doutrina do dízimo para os seus fiéis estão enquadrados nas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse, que está escrito em João 10, 1 a 13. O Senhor Jesus Cristo está no trono da sua glória, ao lado do Pai Celestial, vendo estas religiões do século XXI, terceiro milênio, que estão cheirando mal nas suas narinas. As religiões do século XXI fazem oposições contra as palavras do Senhor Jesus Cristo nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. É o primeiro sinal de um líder religioso não ter o Espírito de Cristo, é fazer oposição contra as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, dentro da sua igreja, que ele mesmo é o pastor. Como ficam as palavras do Senhor Jesus Cristo diante de milhares de pastores? Como ficam as palavras do Senhor Jesus Cristo diante de milhares e milhares de rebanho? Quem pode compreender as palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele disse em João 10 e 16? Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A estas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aonde se encontram estas ovelhas que o Senhor Jesus Cristo falou em João 10 e 16? Quem são estas ovelhas e aonde elas se encontram? Aonde se encontra este aprisco com estas ovelhas que não ouve a voz do bom pastor? É exatamente nos apriscos pastoreados pelos homens, nestes apriscos, que os homens são os pastores. Lá as ovelhas não ouvem a voz do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Nestes apriscos, que os pastores são os homens, as ovelhas só ouvem a voz do homem. Nestes apriscos, que os homens são os pastores, quem é exaltado nestes apriscos é o homem. Quem tem valor é a palavra do homem. Quem doutrina é o homem. Quem dá ordem para as ovelhas é o homem. Quem tem autoridade nestes apriscos é o homem. Nestes apriscos, que o homem é o pastor, as ovelhas têm que obedecer ao seu pastor em tudo o que ele manda fazer. Neste aprisco, que o homem é o pastor, mesmo que o Senhor Jesus Cristo ordenar que não se pode fazer alguma coisa ou tal coisa, mas se o pastor do aprisco disser que podem fazer tal coisa, as ovelhas fazem tal coisa por ordem do seu pastor. As pobres ovelhas preferem obedecer ao seu pastor, preferem dar um não para o Senhor Jesus Cristo e um sim para o seu pastor. A ordem do Senhor Jesus Cristo, em um aprisco que o homem é o pastor, não tem nenhuma validade. Quem tem validade é a ordem do pastor daquele aprisco. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo diz hoje para estas ovelhas que se encontram nos apriscos dos homens: me convém chamar vocês que estão fora do meu aprisco. No dia que vocês ouvirem a minha voz, vem para o meu aprisco, onde tem um só pastor e um só rebanho, em toda a face da terra. Mais de 90% das igrejas dos religiosos do século XXI precisam mudar aquele apelo que eles fazem depois de um culto, perguntando quem quer aceitar Jesus como seu Salvador. Agora os líderes religiosos têm que mudar o apelo depois de um culto. Os líderes religiosos têm que ser mais humildes. Agora, em vez de perguntar depois de um culto quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, façam um apelo depois de um culto perguntando quem quer aceitar Jesus Cristo como seu único pastor da sua vida terrena. Quem confessar que aceita Jesus como seu único pastor, nunca mais ele quer ouvir a voz dos mercenários, quer ouvir a voz do bom pastor ou do pastor Jesus Cristo. E estas ovelhas vão ter pavor à voz dos mercenários. Os mercenários, a cada dia que se passa na terra, formam exércitos poderosos para lutar contra os seguidores do pastor Jesus Cristo aqui na terra. Mas nesta guerra, quem peleja pelos seus fiéis é o Senhor Jesus Cristo.
o leão da tribo de Judá. Quem batalhar contra o leão da tribo de Judá é derrota na certa, porque o leão da tribo de Judá nunca perdeu uma batalha para ninguém aqui na terra. Para quem não sabe, o leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Quem se opor contra o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, no juízo final vai ficar à sua esquerda. Quem confiou no Senhor Jesus Cristo como seu único pastor aqui na terra, no juízo final vai ficar à sua direita, no juízo final. E no juízo final vai ser reunida todas as religiões aqui da terra. O justo juiz vai abrir um livro que é o livro da vida. O livro da vida vai ficar à sua direita. Os livros das culpas vai ficar à sua esquerda. Nos livros das culpas está escrito os nomes dos ladrões e salteadores e de todos que não ouviram a voz do bom pastor aqui na terra. Não tenho dúvidas, quem não ouvir a voz do bom pastor Jesus Cristo aqui na terra, o seu nome não está escrito no livro da vida nos céus. Não tenho dúvidas, amados ouvintes, todos que viraram as costas para o pastor Jesus Cristo e viraram a sua frente para os homens que pastoreavam os outros apriscos aqui na terra, os seus nomes estará escrito nos livros das culpas. Não se esqueça que o livro da vida estará à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final, e os livros com os nomes dos opositores à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. O amado ouvinte, abra a sua Bíblia na sua frente, observe para qual lado fica o livro da lei, se para a sua esquerda ou para a sua direita. Observe para qual lado fica a graça de Cristo, se para a sua direita ou para a sua esquerda. Aqui você já tem uma ideia de qual lado você vai ficar no juízo final, se à direita ou à esquerda do justo juiz naquele grande dia no juízo final. De qual lado você está vivendo aqui na terra? Ao lado da graça de Cristo ou ao lado da lei de Moisés? Se você está pregando os dízimos para os seus fiéis, você está vivendo na lei de Moisés. Você está ao lado da lei de Moisés. Se você está ao lado da graça de Cristo aqui na terra, você não precisa pagar dízimo ou nem 1% do seu salário a ninguém aqui na terra para ser salvo, porque os que estão ao lado da graça de Cristo receberam de graça, da plenitude de Deus, graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Veja João 1, 16, 17. Para os amados ouvintes não ter dúvida sobre a graça e a lei, na lei tinha pastores, na graça só tem um pastor. Como o nosso pastor disse em João 10, 16, Deus não estava suportando os pastores da lei e decidiu acabar com estes pastores e levantar na terra um só pastor para apacentar as pobres ovelhas desgarradas, como ovelhas que não tinham pastores, porque aqueles homens que se diziam ser pastores no meio do povo de Israel estavam comendo a carne das ovelhas, bebendo o sangue das ovelhas e se vestindo da lã das ovelhas. Os pastores tinham se enfadado de Deus, Deus tinha se enfadado dos pastores. Por isso Deus decidiu destruí-lo. Num só mês destruiu 3 pastores, porque eles tinham se enfadado de Deus. Se Deus não aprovou os pastores da lei, imagine Deus aprovar pastores na graça do seu Filho Jesus Cristo. Não podemos dizer alguma coisa contra os pastores se não tiver apoio das Escrituras Sagradas. Vamos mostrar algumas passagens das Escrituras Sagradas que os pastores têm pavor em ouvir. Vamos começar pelo profeta Isaías 56:11, que diz assim: todos estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vejamos em Jeremias 10:21, que diz assim: pois os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Veja Jeremias 12:10. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu quinhão. Veja Jeremias 23:2. Ai dos pastores que destroem e dispersam
as minhas ovelhas, as ovelhas do meu aprisco, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitaste. Eis que eu visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e de todas as terras para onde tiverem afugentados, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre ela um pastor que as de apacentar, e nunca mais temerão e nem se assombrarão, e nem faltará nenhuma delas, diz o Senhor. Esta palavra levantarei pastores merece uma reflexão muito minuciosa, para que os homens intitulados pastores não digam que eles são os pastores que está escrito em Jeremias 23:4. Veja que nos versículos 5 e 6 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e praticará a justiça e a sabedoria, sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos dias que este justo vier à terra, Judá será salvo, Israel habitará em segurança. E este é o nome de que será chamado o Senhor, justiça nossa. Quem foi o pastor justo e verdadeiro que Deus levantou na terra para apacentar o seu rebanho aqui na terra? Como é o nome deste pastor? Se Deus estava irado com estes pastores que apacentavam o povo religioso, como Deus iria levantar pastores para apacentar suas ovelhas aqui na terra? Veja mais uma passagem das Escrituras Sagradas que os pastores têm pavor. Jeremias 25, 34 a 36. Uivai, pastores, e clamai, e rebolai-vos na cinza, vós que sois os principais do rebanho, pois já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos. E eu vos despedaçarei, vos então caireis como carneiros escolhidos, e não haverá refúgio para os pastores, nem lugar para onde eles escaparem, os principais do rebanho. Eis a voz de gritos dos pastores e o uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor está devastando o pasto deles. Deus estava usando de misericórdia para com aqueles pastores, estava mandando os pastores se arrependerem das suas maldades que faziam com as pobres ovelhas. Deus disse para os pastores: façam penitência, porque os dias de vocês estão contados na terra. Os dias para vocês serem mortos se aproximam, e não há refúgio para vocês, pastores. Não há escapação ou escapamento para os pastores. Vocês vão morrer de fome porque não têm coragem de trabalhar. Eu vou tirar o pasto da boca de vocês. Amados irmãos e ouvintes, sabem quando é o tempo que Deus vai tirar o pasto da boca dos pastores? Quando Deus chama uma alma dos apriscos dos pastores para o seu aprisco, esta alma nunca mais vai pagar dízimo para um homem intitulado pastor, porque agora esta alma encontrou o aprisco do bom pastor, e no aprisco do bom pastor não precisa pagar dízimo para o bom pastor. No aprisco do bom pastor tudo é de graça. O bom pastor não exige nenhum centavo do seu salário, ou do salário de ninguém aqui na terra. Então vai chegar um dia em que o pasto vai ser tirado da boca dos pastores. Quando os religiosos da terra abrirem os olhos e ver que Deus não aprova nenhum destes homens intitulados pastores aqui na terra, então o pasto dos pastores se acabará, e os pastores vão ter que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu único pastor da igreja de Deus aqui na terra. Quem são o pasto dos pastores? São as pobres ovelhas que servem de pasto para os pastores. Os pastores matam as ovelhas, comem a carne, bebem o sangue, se vestem da lã, e ainda são rigorosos com as pobres ovelhas, que nenhuma lhe pertence. Mercenário não sabe o preço que custou uma ovelha para o bom pastor. Vamos para mais uma passagem das Escrituras Sagradas que os pastores têm ódio. Ezequiel 34, 1 a 31. Neste capítulo 34 de Ezequiel é um resumo de tudo o que nós já falamos nas profecias de Isaías e Jeremias. Veja Jeremias 49, 19 e Jeremias 56. Irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus,
Todas as passagens das Escrituras Sagradas que os pastores odeiam são muito fortes. Jeremias, o profeta de Deus, usou para falar com os pastores. Veja Jeremias 49:19. Eis que como leão subirá das margens do Jordão um inimigo contra a morada forte. Mas de repente o farei correr dali, e ao escolhido poluei sobre ela. Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará um prazo? Quem é o pastor que me poderá me resistir? Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, e os seus pastores as fizeram errar e voltar aos montes. De monte para outeiro andaram e esqueceram-se do lugar do seu repouso. Veja Jeremias 50, versículo 6. Deus brada a sua voz do alto dos céus e diz hoje para os pastores do século XXI: ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores estão fazendo elas errar. Vou chamar estas ovelhas que andam errante nos apriscos destes pastores, e vos mostrarei que eu sou o pastor destas ovelhas na terra. E quando eu chamar estas ovelhas dos apriscos destes pastores, qual é o pastor que poderá me resistir? Estes homens resistem a Deus, resistem à sua palavra, resistem ao Filho de Deus aqui na terra, mas ainda batem no peito e dizem que são filhos de Deus. O próprio Jesus Cristo diz que quem resiste às suas palavras aqui na terra são filhos do diabo e não são filhos de Deus. Veja João 8,44. Já falamos sobre os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel. Deus falando na boca destes profetas sobre os pastores, e que estes pastores não têm nenhuma aprovação de Deus aqui na terra, nas igrejas do século XXI. O Deus do tempo dos profetas antigos é o mesmo Deus do século XXI, terceiro milênio. Deus usa mais um dos seus profetas para falar com os pastores do século XXI, terceiro milênio. Veja Zacarias 10:3. Diz Deus: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 25:31-46, mostra aonde vão estar os pastores e os bodes. Veja Zacarias 11:7 e 8. Eu, pois, apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas, e destruí 3 pastores em um só mês, porque me enfadei deles e também eles se enfadaram de mim. Diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Veja João 11:51-52. Qual foi a missão do Senhor Jesus Cristo a esta baixa terra? Uma profecia baseada nos profetas antigos, que Jesus veio para congregar em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Como nos mostrou o profeta Jeremias 56, ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar e se dispersar pelos montes e outeiros. Como os pastores tinham enfadado a Deus e Deus também tinha se enfadado deles, agora Deus diz: vou destruir estes pastores e vou levantar na terra um pastor para apacentar o meu rebanho na terra. Vou unir o meu povo para que sejam apacentados por um só pastor. Como o próprio Jesus Cristo disse em João 10,16, um só rebanho e um só pastor. Será que os homens que se intitulam a si mesmos pastores já meditaram em Zacarias 11:7-11? Que diz: tomei a minha vara graça e quebrei para desfazer o meu pacto que tinha feito com todos os povos. Foi, pois, anulado naquele dia. Assim os pobres do rebanho que me respeitavam reconheceram que isso era palavra do Senhor. Ninguém tenha dúvida. A lei só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias, de Mateus ao Apocalipse, a graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Ouçam uma palavra profética. A raça humana nasceu no livro de Gênesis. E esta mesma raça humana que nasceu no livro do Gênesis terá o seu final no livro do Apocalipse. Nós estamos à beira do Apocalipse. Esta palavra profética é para quem crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. Todas as leis que Deus tinha criado como pacto para todos os povos da terra foi quebrada com o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como Paulo confirmou em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para justificar todos que nele creem e lhe obedecem aqui na terra. Veja Hebreus 5:8-9.
Zacarias, no seu tempo, já profetizou que Jesus Cristo era a vara da graça. A vara da graça de Deus na terra. E que a vara da lei seria quebrada para nunca mais ninguém fazer memória da lei na terra. Quem fizesse memória da lei na terra estava em maldição. Paulo confirmou tudo isso que foi dito por Zacarias, que a lei foi anulada para ser estabelecida a graça na terra. Veja Gálatas 2, 18 a 21, Gálatas 3, 10 a 13, Gálatas 4, 4 a 10, Gálatas 5, 1 a 4, Romanos 10, 4, João 1, 16, 17. João confirma tudo o que está nas Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse. Amados irmãos e ouvintes, vocês já imaginaram como estes homens que resistem a Deus aqui na terra vão se apresentar no tribunal de Cristo naquele grande dia que se aproxima e está tão perto? Ninguém escapa de passar pelo tribunal de Cristo para prestar em conta de tudo o que fizeram aqui na terra por meio do seu corpo, seja bom ou seja mau. Veja 2 Coríntios 5:10. Com os religiosos do século XXI, vai se cumprir a profecia de Oséias, que diz: o meu povo se perde porque lhe falta um conhecimento. Os povos da terra vão se perder porque deixaram de confiar no pastor celestial para confiar nos pastores terrenos. Hoje é um dia aceitável de Deus. Ao ouvir a voz de um porta-voz de Deus na terra, não despreze um porta-voz que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio, com uma mensagem revelada dos céus pelo Espírito de Cristo. Diz Deus para os ouvintes da nossa mensagem: quem ouviu o meu porta-voz na terra está ouvindo a mim. Quem rejeitar o meu porta-voz na terra está rejeitando a mim. Veja Mateus 10, 40, 41, Lucas 10, 16, João 13, 9 e 20, Apocalipse 22, 16, Isaías 44, 26. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu créditos. Somos a Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Esta é a mensagem de número 232 que Deus revela para o seu porta-voz na terra no século XXI, terceiro milênio. Em todas as nossas mensagens, estamos conclamando por um despertamento nas igrejas do século XXI. O que um atalaia de Deus pode ver da torre de vigia é lamentável de se revelar para os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Mas é o que os irmãos e ouvintes ouviram na nossa mensagem sobre os pastores que lideram as religiões do século XXI, terceiro milênio. 99% dos pastores resistem às Escrituras Sagradas todos os dias nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Eu, irmão Ferreira, desafio a qualquer um homem titulado pastor para ele me explicar o capítulo 10 de São João. Quem são os ladrões salteadores nas igrejas do século XXI, terceiro milênio? Quem são os mercenários nas igrejas do século XXI, terceiro milênio? Não resistam o pastor celestial, reconheça o seu lugar aqui na terra e não queira tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. É o conselho de Deus revelado dos céus para os pastores do século XXI, terceiro milênio. É o conselho, é a palavra. Deus é que seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. Eu concordo, assim seja. Eu estou de comum acordo. Então Deus nos céus e seu Filho Jesus Cristo e os anjos estão no céu dizendo amém para a nossa mensagem agora. E toda a igreja de Deus na terra confirme também com a palavra amém. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Mais uma vez, amém. Ora, vem Senhor Jesus.